A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para estudarmos a nossa nova revista desse trimestre. A nossa revista tem como título Os Heróis do Novo Testamento. Estamos aqui na nossa primeira aula, que tem como título João Batista, o precursor do Nazareno. O texto básico escolhido para essa lição está em Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, e também versículo 6, e Lucas, capítulo 3, versículo 15 ao 18. O texto áureo está em João, capítulo 1, versículo 29. Vamos lê-lo? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que texto lindo, não é, amados? A palavra introdutória, ela traz a visão de que João Batista foi o homem designado por Deus para introduzir o ministério terreno de Jesus Cristo. Deixo aqui a pergunta aos irmãos: quais são os pontos principais do ministério de João Batista? Vamos falar então dos objetivos desta lição. Primeiro, vamos entender que João Batista prenunciou o fim da lei e dos profetas e anunciou o reino de Deus. Também vamos conhecer as principais características de um dos mais influentes personagens bíblicos, João Batista. Compreender que Deus confia grandes tarefas a pessoas corajosas e humildes. Também vamos saber que ser fiel ao Senhor, algumas vezes, pode resultar no sacrifício da própria vida. Vamos então para o item número 1 da nossa lição, que fala sobre as origens de João Batista. Amados, somente Lucas cita os nomes dos pais do profeta João Batista. É o que está lá em Lucas, capítulo 15. Sua origem tem relação de parentesco com o Messias de Israel. Então, nós sabemos que ele tinha uma relação de parentesco com Jesus. No item 1.1, nós vamos falar de uma concepção improvável, da vida de João Batista. A concepção de João Batista foi um milagre. Seus pais já eram idosos. Isabel possivelmente era estéril. E o seu pai Zacarias era um sacerdote que foi ali no templo e o anjo Gabriel anunciou sobre a vida, a concepção de João Batista. O anjo Gabriel disse a Zacarias que as orações deles tinham sido atendidas. E ali Deus também determinou, e o anjo Gabriel falou a Zacarias, que o nome do filho seria João, que significa favor de Deus. No item 1.2, nós vamos falar dos propósitos e consequências dessa origem de João Batista. João Batista seria a alegria dos seus pais. Como nós falamos agora, era uma esperança, foi um milagre que aconteceu na vida daquele casal. João Batista também levaria muitos israelitas de volta ao Senhor com a sua pregação. Também prepararia o povo para a vinda de Cristo. Eu vou ler aqui com os irmãos o que está lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 14 ao 16, que diz assim: E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Que
trecho maravilhoso falando, então, anunciando já a missão, né, o ministério de João Batista. O item 1.3 também traz algumas informações adicionais. Aqui Lucas, ele deixa claro que no 6º mês de gravidez de Isabel, o anjo Gabriel foi enviado a Maria, mãe de Jesus. É o que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Vamos agora falar sobre os hábitos da personalidade desse profeta João Batista, no item 2. No item 2.1, hábitos incomuns de João Batista. Hábitos diferentes de outros que ele conviveu naquela época. João Batista é conhecido por ter hábitos muito rústicos, na forma de vestir, no que ele comia, e às vezes até na forma de falar, porque ele era muito direto. Ele usava como vestimenta uma túnica áspera e grosseira, tecida com pelos de carneiro, lembrando muito de como Elias se vestia. Vamos ler o que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Muito interessante essa passagem, informando o porquê que João Batista falaria tanto desse cuidado de Deus, falava tanto do Cristo e também falava do arrependimento. Então, ele prepararia esse povo para estar disposto a receber, a voltar ao Senhor. No item 2.2, nós vamos falar dos traços de personalidade de João Batista. Aqui eu já falei um pouco nesse item 2.1. João Batista era austero, então ele era, às vezes, até severo, sério, corajoso, ele não tinha medo de falar a verdade e ele não se intimidava com ameaças. Ele era muito direto. Se tinha que falar, vindo de Deus, ele falava mesmo, repreendia, mesmo porque ele tinha ali no seu ministério falar do arrependimento. Ele exortava as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. João Batista também condenava veementemente o que lhe parecesse errado e imoral. Temos aqui a passagem que fala de como Herodes Antipas foi ali questionado, foi ali pedido, inclusive a cabeça de João Batista, que nós vamos falar mais ao final. Então, ele confrontou Herodes Antipas em razão do casamento irregular que ele teve com a sua cunhada. No item 3, nós vamos falar do ministério de João Batista. Amados, o tema principal do ministério de João Batista, do que João Batista pregava, era anunciar sobre o Messias e exortar o povo a se arrepender. Vamos falar o que está lá no item 3.1, que tem como título assim: O pregador do arrependimento. Então, em sua mensagem, João Batista exortava o povo ao arrependimento, é o que está lá em destaque em Mateus capítulo 3, versículo 2, 7 e 8. Também ele falava do reconhecimento de que Cristo era superior a ele. Em todos os momentos, ele frisou, mesmo sendo inquiridos pelos fariseus, dizendo: olha, o que vem após mim é muito maior. Ele disse, nós falamos de um dos devocionais: eu batizo com água, mas o que vem após mim, ele vai batizar com o Espírito Santo. Então, ele reconhecia em todos os momentos a grandeza
a superioridade de Jesus Cristo. E por que isso é importante? Porque lá na época, as pessoas queriam entender se ele era tão grande, por que ele batizava, ele era um profeta. Então, ele deixou muito claro que o que ele tinha que fazer, ele estava fazendo, mas que o Messias já estava ali com eles e ele ia fazer obras grandiosas. Amém? E o que está aqui, então, em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Uma outra questão importante na mensagem de João Batista é que ele denunciava publicamente os pecados. Então, ele exortava mesmo. Como eu disse antes, ele não tinha medo de falar a verdade. Ele também proclamava sobre a eternidade de Cristo, é o que está lá em João, capítulo 1, versículo 15. Ele também falou do sacrifício de Jesus Cristo, né, como redenção dos pecados. Muito importante isso, que está lá em João, capítulo 1, versículo 29 e 36. E também falou do advento do Espírito Santo. Porque quando ele batizou Jesus Cristo, nós comentamos isso durante os nossos devocionais na semana, ali ele já sabia, porque foi falado para ele, como ele disse lá, quem me enviou me disse que aquele que eu batizasse e visse descer o Espírito Santo, então esse sim batizaria com o Espírito Santo. E foi quando ele reconheceu imediatamente essa condição em Jesus Cristo. Amados, ainda falando sobre o ministério de João Batista, no item 3.2, nós vamos falar das marcas ministeriais de João Batista. Primeiro é importante dizer que ele foi o último dos profetas da antiga aliança. Sabemos que após Jesus nós temos ali a nova aliança. Ele era chamado de Batista, João Batista, porque ele então, ali no ato dele, dentro do seu ministério, ele batizava pessoas nas águas do Jordão. Então ele fazia descer as águas todos que desejassem assumir a condição de pecador. Ele também é considerado um arauto, aquele que fala, aquele que é o exemplo, aquele que as pessoas podem olhar e seguir, encarregado de anunciar a mensagem divina. Então, era ele que anunciava, ele esse arauto. E o local que ele exerceu o seu ministério foi o deserto da Judéia. É o que está lá em destaque em Mateus capítulo 3, versículo 1. Eu trouxe aqui, amados, um mapa para a gente entender mais ou menos o local em que João Batista exercia o seu ministério. Vocês podem verificar ali o Rio Jordão e logo ali nós teremos o deserto onde ele, então, anunciava. Ainda no item 3.3, nós vamos falar do batismo de João. A palavra baptizo vem de baptistes, que significa batizar, lavar, mergulhar, imergir. Então, João batizava nas águas do Rio Jordão, como nós falamos. Então, foi conhecido muito como o batismo de João. Todos já sabiam que era o batismo nas águas e foi ali no Rio Jordão. É o que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 22. Também, João Batista era considerado o batizador. Por isso, então, reforçando aqui, essa designação dele ser João Batista, né? O nome João, porque ele era o batizador, então João Batista, aquele que batiza. A pregação de João Batista, como nós falamos, era sobre o arrependimento e a confissão dos pecados. Era confirmado pelo batismo de João. Então, ali, quando ele falava, quando ele pregava, e ele falava ao povo, arrependei-vos. E quando
exercia ali o ato do batismo, tinha esse significado de arrepender dos pecados e também reconhecer que você era um pecador e queria viver algo novo. Confessava então seus pecados e ali era lavado através desse batismo nas águas. O batismo também de João Batista, ele fazia menção ao sacrifício redentor de Cristo. A importância de que nós teremos, né, naquele período, como temos hoje, um redentor, aquele que redime os nossos pecados. Nós temos alguém, além de nos salvar e também nos perdoar dos pecados. Então, ele já anunciava isso também. Vamos ler o que está lá em Atos 10, do versículo 37 e 38, que diz assim: esta palavra vos bem sabeis, vem por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Importante aqui falar porquê do batismo. Então, reforçando aqui que Jesus passou também pelo batismo e a partir daí começou a fazer as maravilhas. Vamos então falar no item 4 da nossa lição, que fala sobre os grandes momentos na vida de João Batista. João Batista, dentro do seu ministério, ele teve situações que marcaram muito o seu ministério. O primeiro deles, que está lá no item 4.1, um dos mais lindos, acredito que ele, enquanto profeta, aquele que anunciava a vinda do Messias, teve o privilégio, amados, de batizar Jesus Cristo. Então, um dos eventos marcantes no ministério de João Batista é realmente a realização do batismo de Jesus. Às margens do Rio Jordão, o Senhor Jesus se aproximou de João para ser batizado. Jesus foi lá, buscou João Batista para cumprir o que estava na lei, para cumprir, né, a justiça. João Batista reconheceu a superioridade de Jesus e só o batizou porque Jesus Cristo assim o disse. Vocês lendo as passagens, quando fala desse batismo, João Batista diz: Senhor, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, nem de desamarrar as suas sandálias, porque isso eram serviços de escravo. Então ele dizia: eu não sou nada para fazer isso, como é que o Senhor me pede para batizá-lo? E Jesus disse: é necessário que seja assim. E assim João Batista o fez. Obedeceu o Senhor. Vamos destacar o que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 13, que diz assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. O item 4.2 da nossa lição, também aconteceu algo interessante com João Batista. Ele perde alguns dos seus seguidores. Então, após ter batizado Jesus, nosso Senhor começou a pregar e a atrair muitos seguidores. Inclusive, alguns discípulos do próprio João Batista. Há exemplos de André. Então, quando o próprio João Batista dizia: olha, ele é maior do que eu, ele é superior do que eu, então alguns discípulos disseram: bom, vou aprender então com a fonte, né, maior. E até abandonaram João Batista. Mas nem por isso ele se abalou, porque ele sabia muito bem, né, do seu ministério e para que ele estava ali falando e continuou trabalhando, batizando e falando de arrependimento. E todos os momentos ele sempre reafirmou a superioridade de Jesus Cristo. Muito importante esse momento também, marcante. Também, no item 4.3, João deseja confirmar a natureza do Messias. É algo que se destaca também aqui. Porque teve um momento que ele ficou preso. Imaginem, ele
obedecendo o que Deus tinha mandado ele fazer dentro do seu ministério, e aí, em razão até de ele ser tão franco, tão verdadeiro, de cumprir o que o Senhor determinou na vida dele, isso trouxe algumas insatisfações, como nós falamos, já na questão de Herodes. E ele foi preso. E na prisão, ele ficou, talvez ali, naquele momento de angústia, ele pediu que os seus discípulos, 2 dos seus discípulos, fossem lá perguntar a Jesus Cristo se ele realmente era o Messias. Imagine, amados, ele tinha batizado, ele vinha anunciando, ele viu o Espírito Santo ali descer, ele sabia de tudo isso, mas ficou com dúvidas e pediu para perguntar a Jesus. E aí Jesus respondeu de uma forma muito clara, para que João Batista entendesse. Jesus disse assim, olha, diga a ele, e lembrou dos sinais, diga a ele que existe cura de cegos, que tem existido cura de coxos, que tem existido cura de leprosos, os surdos também estão ouvindo, né, e existe ressurreição de mortos. Em destaque o que está lá em Lucas capítulo 7, versículo 22 e 23. Ali, então, João Batista entendeu e reafirmou, e o seu coração, acredito até, que talvez ele já imaginasse o que ia acontecer com ele, e falou, eu fico então feliz, porque o Messias realmente veio. Então esse foi um destaque também desses momentos na vida do ministério de João Batista. Outro destaque está lá no item 4.4, que diz, João tem sua morte decretada. João, ao reprovar a união de Antipas, Herodes Antipas, e Herodias, levantou a ira de Herodias, essa mulher que era, inclusive, cunhada de Herodes Antipas, mas ela trouxe envolveu Herodes Antipas e não queria ser confrontado. Né? E ela desejou sua morte e conseguiu manipular sua filha e Herodes Antipas para que João Batista fosse decapitado. Pediu, então, para sua filha pedir a Antipas a cabeça de João Batista. É o que está lá em Marcos capítulo 6, versículo 21, Mateus capítulo 14, versículos 6 ao 8. Vamos para o item 5 da nossa lição, que fala essa relação de João Batista e Jesus Cristo. Primeiro, nesse relacionamento entre Cristo e João Batista, nós sabemos ali que eles eram primos. Alguns estudiosos dizem que eram primos mais distantes, outros que existia um parentesco, não afirmam que seriam primos, mas nós entendemos que existia então essa ligação de parentesco entre os dois. Em destaque o que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 34 ao 36, versículos 56 e 57. Também, nesses encontros com Jesus, algumas vezes, João Batista foi confundido com Jesus. Então, algumas vezes, as pessoas iam lá perguntar, porque ele estava batizando, você então é o Messias? Ele dizia, não, eu não sou o Messias. Então, eram, às vezes, confundidos. O que está lá em Mateus 14, do versículo 1 e 2, também 16, do 13 ao 14, Marcos, capítulo 6, versículo 14, capítulo 8, do 27 ao 28. Outra questão é que Jesus comparou também João Batista a Elias. É o que está lá em Mateus 17, capítulo 11 ao 13. Outra questão também, Jesus declarou que João Batista foi o maior homem nascido de mulher. Olha que declaração tão linda do nosso Senhor, reconhecendo ali esse ministério de João Batista. É o que podemos ver em Mateus, capítulo 11, versículo 11, e em Lucas 7, 28. Vamos ler o Lucas, capítulo 7, versículo 28? Diz assim, eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João, o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele.
Interessante aqui essa frase de Jesus, porque ele estava dizendo que reconhecia sim o ministério de João Batista, que ele foi um maior homem nascido entre as mulheres, porém que o reino dos céus, o reino de Deus, era muito maior que tudo isso. Então, já estava ali falando da grandeza do reino de Deus para as nossas vidas. Amados, então vamos para a nossa conclusão. O que nós aprendemos e o que, na nossa pergunta inicial, quais são então esses aspectos do ministério de João Batista que são importantes para nós lembrarmos? Vamos à nossa conclusão? Primeiro, amados, João Batista foi enviado por Deus para anunciar a vinda de Cristo. Isso ficou muito claro nessa caminhada de João Batista. Não é? Era aquela voz que clama no deserto, aquela voz que estava anunciando a luz. João Batista cumpriu exatamente o seu ministério. Ele era muito sério, muito comprometido com o que ele fazia, como nós já falamos. João Batista viveu de forma simples e sério, e ele tratava as coisas de uma forma simples. Nós falamos na forma de vestir, na forma de comer. Então, ele era humilde. Então, ele fazia o que tinha que ser feito. Ele entregou verdadeiramente a sua vida à obra de Deus. Também João Batista reconheceu a autoridade e superioridade de Cristo. Mesmo sendo ali perguntado pelos fariseus quem ele era, ele disse, perguntaram para eles, você é o Messias, você é o Cristo? Ele disse, não sou. Você é Elias? Olha que Jesus o comparou. Ele falou, também não sou. E aí eles perguntaram, então quem é você? Né? Se você está batizando, então quem é você? Ele disse, olha, ele quis dizer para eles, eu não sou nada, porque o que vem após mim, ele sim é o superior, é ele que tem todo o poder, toda a glória. De certa forma, assim que ele o disse. E também teve muita coragem para pregar sobre o arrependimento de pecados. Imagina, amados, teve um momento que ele disse, não é, aos judeus, raça de víboras, por que vocês, não se arrependem? Então, ele exortava com muita veemência a questão do arrependimento, a questão do reconhecimento do pecado e que todos precisávamos ser limpos desses pecados. E ali fazia o ato do batismo. Eu quero deixar, então, no coração dos irmãos, o versículo que está lá em Lucas 7:28, nós vamos lê-lo novamente, que diz assim, e eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João, o Batista, né? Aquele que batiza, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Amém, amados? Então, essa foi a nossa primeira lição da nossa nova revista Heróis do Novo Testamento. Nós aguardamos todos vocês para as próximas lições e eu agradeço a todos com um imenso abraço e desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Amém?